Bem, no vídeo de hoje eu vou tirar todas essas dúvidas de vocês, hein? Então fica comigo nessa videoaula que hoje vamos falar sobre os selenterados. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. E hoje nós vamos falar desses carinhas que já foram até chamados de ETs. Você sabia disso? Então, vamos logo tirar todas essas dúvidas. Nós vamos estar falando então sobre os selenterados, também chamados de quinidários. E eu vou explicar para vocês o porquê que eles são chamados assim. Vamos lá? É o seguinte, os selenterados, eu posso puxar aqui para o latim, que significa coelos, que é cavidade, e do grego héteron, intestino. São metazoários, ou seja, animais pluricelulares, são eucariontes, heterótrofos de simetria radial, são diblásticos, protostômios, nós vimos aí nas aulas anteriores tudo isso, tá certo? Exclusivamente aquáticos e predominantemente marinhos. Possuem duas formas básicas, o pólipo e também a medusa. Os pólipos têm uma forma tubular, geralmente são sésseis, ou seja, fixos, e de colorido brilhante. Tem tamanhos variados. Alguns são microscópicos e outros medem poucos milímetros, existindo também aqueles que chegam a ter mais de 1 metro. Exemplos que eu posso citar para você são os corais, as vidras e também a anêmona do mar, ou actínia. Já as medusas possuem a forma medusoide, que é uma forma de umbrella, ou seja, sombrinha ou guarda-chuva, de natação livre, com diferentes colorações. O tamanho é muito variado, podendo chegar em alguns casos a mais de 2 metros de diâmetro. O exemplo que eu posso dar para você são as águas-vivas. Agora, imagina encontrar com um bicho desse tamanho dentro d'água. Coloca aí nos comentários o que você faria se você mergulhasse e desse de cara com um bicho desse de 2 metros. Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber o que vocês fariam, hein? Vamos lá. Quanto à locomoção, os selenterados podem ser animais sésseis ou móveis. Os pólipos geralmente são fixos, mas, em certos casos, como acontece com a hidra, que é um selenterado de água doce, também podem ser móveis, locomovendo-se através de movimentos de cambalhota. As medusas são móveis e sua locomoção é feita pelo jato propulsor, isto é, a expulsão de jatos de água. Neste tipo de movimento, a medusa contrai rapidamente as bordas de seu corpo circular, fazendo com que a água acumulada na concavidade do corpo seja expulsa rapidamente em fortes jatos. Isso faz com que o animal se desloque no sentido oposto ao sentido do jato d'água, ou seja, o princípio de ação e reação. Os selenterados têm o corpo formado por duas camadas de célula, a epiderme, que é a camada mais externa, e a gastroderme. Entre essas duas camadas fica a mesogleia, que é um material gelatinoso que mantém unidas a epiderme e a gastroderme. A gastroderme delimita uma cavidade central, a cavidade gastrovascular, que se comunica com o meio externo através de uma abertura, a boca. A epiderme é formada por 5 tipos básicos de células. Nós vamos ter as células epitélio-musculares, vamos ter as intersticiais, vamos ter as sensoriais, as glandulares e também os quinidoblastos ou quinidócitos. As células epitélio-musculares, além da função de revestimento, possuem fibrilas contráteis, orientadas no sentido do comprimento do corpo do animal,
Ao se contraírem, as fibrilas fazem diminuir o comprimento do corpo do animal. As células intersticiais participam dos processos de crescimento e de regeneração, pois são capazes de originar os diversos tipos de células dos celenterados. Já as células sensoriais são capazes de perceber estímulos do meio ambiente e transmiti-los às células nervosas localizadas na mesogleia. As células glandulares vão secretar muco, cujo papel será lubrificar o corpo do animal, protegendo-o e também ajudando a fixar o animal ao substrato, no caso das formas sésseis. Agora, os quinidoblastos ou quinidócitos, ou também células urticantes, são células típicas dos celenterados, que desempenham um papel fundamental na captura de animais e na defesa do animal contra os seus predadores. Então, prestem atenção aqui, pessoal. Celenterados não dão choque. Que isso, professor? Mas no Bob Esponja eles dão choque. Gente, no Bob Esponja, certo? Os quinidócitos vão liberar uma substância urticante, mas a água viva não vai te dar choque, neném. Pode ficar tranquilinho. Agora, se ela encostar o tentáculo em você, aí o negócio vai ficar feio. Porque ao ser tocado, o quinidoblasto ele vai liberar então essa substância urticante que ele utiliza para capturar o seu alimento e também para defesa, né? Para sua defesa. Então, gente, celenterado não dá choque. Beleza? E nem veio de outro planeta, tá, gente? Pode ficar tranquilo, não são ETs. Tá de boa? Então, presta atenção aqui. O quinidoblasto, ao ser tocado, lança para fora um nematocisto, que é uma cápsula urticante. É uma estrutura penetrante que possui um longo filamento, um filamento urticante, através do qual um líquido urticante tóxico é eliminado. Assim, essas células participam da defesa dos celenterados e são utilizados na imobilização de pequenos animais capturados pelos tentáculos. Os quinidoblastos são encontrados em toda a epiderme do animal, aparecendo, entretanto, em maior concentração nos tentáculos e ao redor da boca. O nome quinidários, que é do grego quinidus, significa urticante, deve-se à presença dos quinidoblastos ou quinidócitos. Em alguns celenterados, como os corais, a epiderme secreta um exoesqueleto de calcário e substâncias orgânicas. Na gastroderme também existem diferentes tipos de células. Nós vamos ter células musculares digestivas ou epitélio digestivas e temos células glandulares e intersticiais e também sensoriais. As células musculares digestivas participam da absorção e da digestão intracelular dos alimentos. São alongadas e dotadas de um flagelo, voltados para a cavidade gastrovascular. O batimento dos flagelos dessas células movimenta o conteúdo dentro da cavidade gastrovascular, facilitando a mistura do alimento com as enzimas digestivas, que são produzidas e liberadas pelas células glandulares. Também possuem fibrilas contráteis, orientadas circularmente ao corpo do celenterado. Quando essas fibrilas se contraem, o corpo do animal se alonga. Assim, as células musculares digestivas da gastroderme trabalham em antagonismo com as células da epiderme. Já as células glandulares da gastroderme produzem enzimas digestivas, que são liberadas no interior da cavidade gastrovascular, onde se realiza o processo de digestão extracelular. Anota aí. As células intersticiais e sensoriais da gastroderme são semelhantes às existentes na epiderme.
A mesogleia é uma camada gelatinosa, produzida por células da epiderme da gastroderme, que dá suporte ao corpo do selenterado, constituindo um esqueleto elástico e flexível. A mesogleia também abriga uma rede de células nervosas que fazem comunicação com as células sensoriais da epiderme e da gastroderme. Nos selenterados, o grau de organização é superior ao dos poríferos em vários aspectos. Nos selenterados, há um sistema digestório formado por um tubo digestório incompleto, que, por sua vez, é constituído pela boca e pela cavidade gastrovascular. Assim, nos selenterados, nós temos a primeira ocorrência evolutiva de tubo digestório. O alimento, que pode ser crustáceos, peixes, larvas de insetos, capturado pelos tentáculos, é introduzido na cavidade gastrovascular, onde, por ação de enzimas digestivas produzidas e liberadas pelas células glandulares da gastroderme, é parcialmente digerido. Esse alimento parcialmente digerido é capturado ou absorvido pelas células musculares digestivas, nas quais a digestão se completa de forma intracelular. Esses animais, portanto, realizam a digestão extra e a intracelular. Outro aspecto que podemos citar é que nos selenterados há um sistema nervoso difuso, constituído por uma rede de células nervosas dispersas pela mesogleia e que fazem comunicação com células da epiderme e da gastroderme. Assim, nos selenterados, temos a primeira ocorrência evolutiva de um sistema nervoso. Alguns possuem ocelos, ou seja, corpúsculos capazes de detectar maior ou menor intensidade de luz, e estatocistos, que é um órgão de equilíbrio, que dá ao animal informações sobre a sua inclinação em relação à gravidade, o que lhe permite perceber mudanças na posição do seu corpo. Outro aspecto é que alguns apresentam gônadas, ou seja, ovários e testículos. Nos selenterados, temos então a primeira ocorrência evolutiva de gônadas, ou seja, glândulas sexuais. Assim como nos poríferos, os sistemas respiratório, circulatório e excretor inexistem. A distribuição de nutrientes se faz por difusão entre as diversas células do corpo, assim como as trocas gasosas e a eliminação de excretas nitrogenadas também são feitas por simples difusão. A reprodução pode ser assexuada ou sexuada, ocorrendo em certas espécies o fenômeno da metagênese, ou seja, a alternância de gerações. A reprodução assexuada dos selenterados pode ser realizada por divisão binária, ou seja, bipartição longitudinal, brotamento, ou também podemos chamar de gemiparidade, ou ainda por estrobilação. Nesta imagem, podemos ver dois tipos de reprodução assexuada. Um por brotamento, onde o broto permanece fixo, formando colônias, e no B nós estamos vendo a bipartição. Já nesta outra imagem, nós estamos vendo a estrobilação num pólipo. Na estrobilação, o corpo do pólipo sofre uma série de divisões transversais, originando segmentos discoidais, denominados éfiras, que são formas elementares de medusas. Cada éfira, ao se desenvolver, irá originar uma medusa adulta. Já na reprodução sexuada, nós vamos ter a fecundação, que, dependendo da espécie, pode ser externa, ou seja, realizada ali na água, ou também interna, realizada no corpo do selenterado. Quanto ao sexo, existem espécies monóicas, ou seja, hermafroditas, e espécies dioicas. O desenvolvimento pode ser direto, sem estágios larvais, ou indireto. No desenvolvimento indireto, há uma larva ciliada, a plânula. E,
que gosta muito de cair em prova. Se eu fosse você agora, ficava ligado nesse quadro, é isso aqui, ó. Eles costumam cobrar as divisões, aliás, as subdivisões, as classes do filo dos selenterados. Então vamos lá. O filo dos selenterados está subdividido em 3 classes: o hidrozoa ou hidrozoários, o escifozoa ou cifozoários e o antozoa ou antozoários. Aqui, nesta tabela, vocês podem ver, os hidrozoários possuem pólipos bem desenvolvidos com fase de medusa pequena ou ausente. Em algumas espécies, há metagênese. São marinhos ou duscícolas e têm desenvolvimento direto ou indireto. Qual exemplo, professor? A hidra, a obela e também a fisala, ou caravela do mar. Beleza? Nos cifozoários, nós temos predominantemente as grandes medusas, ou cifomedusas. Os pólipos, chamados cifístomas, são de pequeno tamanho e de vida curta. São exclusivamente marinhos. Há metagênese e o desenvolvimento é indireto com larvas. Um exemplo, a água-viva, ou Aurelia sp. Já os antozoários são exclusivamente pólipos. Não existem medusas. São exclusivamente marinhos e não há metagênese e o desenvolvimento é indireto. Exemplos, professor: os corais e as anêmonas do mar. Beleza? Bem, meus queridos alunos, vocês já assinaram a chamada hoje? Não? Se não assinou ainda, desce aí, deixa aquele like para garantir sua presença aqui nessa videoaula. E se ainda não se matriculou aqui no canal para se tornar um bioaluno, é muito simples. É só você descer aí logo abaixo e clicar no botão de inscrever-se, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!